O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar as obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram. E Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. É alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Liturgia dominical para nós, essas leituras, esse evangelho, nos dá aí uma oportunidade muito preciosa de nos questionarmos sobre o entendimento que nós temos da missão de Jesus. O quanto, na verdade, nós conseguimos entender a profundidade da sua mensagem e o quanto isso diz respeito diretamente às opções que nós fazemos ao longo de nossa vida, ao longo do nosso dia. Nós estamos numa caminhada nesse chamado tempo do Advento. Começamos primeiro domingo com aquela palavra forte, vigiai. Dizíamos que a vigilância necessária é justamente aquele estado de atenção, para que, apesar de nossas preocupações, ou que as nossas preocupações, os nossos afazeres, nos tomássemos de uma proporção tal em nossas vidas, que os apelos que Deus nos faz pudessem passar despercebidos. Precisamos dessa atenção. Semana passada, João nos anunciava o reino, falava da proximidade desse reino e nos pedia a conversão. O quanto, na verdade, para estarmos no reino de Deus, precisamos, muitas vezes, avaliar as nossas posturas, rever os nossos posicionamentos, assumir atitudes novas que nos abram na perspectiva da graça do reino de Deus. Hoje, esse evangelho, como eu disse, nos dá a oportunidade para termos clareza. Podemos dizer, duas maneiras bem distintas de compreender a missão do Messias, a missão de Jesus, presentes até hoje. Essas duas maneiras que eu vou relatar, está muito presente também em nossos dias, nas pessoas, nos seus posicionamentos. E estamos falando de quem está dentro da igreja, não estamos falando de quem está fora da igreja. Não, cada um de nós. Na verdade, somos chamados nessa compreensão e muitas vezes nós não a alcançamos. Bom, a postura de João. Diz aí o texto que João estava preso porque
como Jesus vai falar na segunda parte do Evangelho, uma pessoa autêntica, verdadeira, um verdadeiro profeta. E com a coragem de denunciar erros, desvio do caminho de Deus, isso lhe causou a liberdade, ele está preso por causa disso. E vai acabar morrendo, como nós sabemos, o desfecho da sua vida. João, num determinado momento, fica muito claro nesse Evangelho que ele teve dúvidas. Interessante que foi ele que apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno, o Evangelho da semana passada, de carregar as suas sandálias. É mais forte do que eu, virá nos batizar com o fogo do Espírito. Essa é a palavra de João. Aí hoje ele ficou com dúvida, mas espera aí. Foi ser visitado e ele, mas és tu, manda perguntar para Jesus, és tu mesmo o Messias? Ou devemos esperar um outro? És aquele que has de vir, ou devemos esperar um outro? O que aconteceu com João? O porquê dessa dúvida? O que mudou? O que ficou inseguro na sua posição com relação a Jesus? Eis aí o ponto fundamental para compreendermos Jesus. Na verdade, o posicionamento de João é fruto de toda uma ideia muito forte em Israel. Qual que era e como deveria ser a missão do Messias? Como que deveria acontecer esta missão? Como ela deveria ser executada? Existiam em Israel convicções que foram sendo construídas ao longo dos séculos pelos profetas, falando justamente do tempo do Messias e falando justamente de como deveria, quais os sinais que deveriam acompanhar esse tempo, o tempo do Messias. Verdade que essa história é construída aí com muitas dificuldades, muitos sofrimentos esses que acabam moldando às vezes o entendimento da pessoa. O profeta Isaías nos ajuda para a gente entender essa visão presente. O profeta Isaías continua anunciando, ele está aqui fazendo uma grande motivação. Eles estão prisioneiros na Babilônia, onde foram derrotados, desanimados, tristes, deprimidos, diz ali o texto. O profeta visualiza a possibilidade do retorno para Jerusalém, a libertação para voltar para Jerusalém. E ele começa a falar justamente com convicção, devemos voltar. Olha, você que está desanimado, você que está deprimido, ele usa uma expressão bonita, pegai as suas mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados, aquela dificuldade que a pessoa tem para ficar em pé, para levantar, ela precisa botar a mão no joelho. É isso que ele está falando, ânimo! Vamos vencer os obstáculos, as dificuldades, vamos nos colocar em pé, vamos voltar. Olha o que vai acontecer, os cegos vão enxergar, os mudos vão falar, os surdos ouvir, o coxo vai saltar. E de uma certa... E ele diz mais aqui, ele fala assim, a glória do Senhor, na verdade, eles virão de Sião cantando louvor, o Senhor que nos salvou. E o Senhor que nos salvou, e através desse Senhor que nos salvou, nós voltaremos. Na verdade ele diz voltarão, ou seja, está colocando no futuro, voltarão para casa, voltaremos para Jerusalém. Semana passada ele descrevia para nós o paraíso. Eu dizia, para falar do tempo do Messias. Naquele trecho que ele diz que o urso vai ficar com o leão, o leopardo com o cabrito. Ou seja, uma situação de harmonia, esse tempo do Messias. Mas espera aí, eu pulei um pedacinho de propósito aqui. Vamos ler de novo a frase inteira? Ele fala assim, criai ânimo. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é o vosso Deus. É a vingança que vem. É a recompensa de Deus, a vingança. Mas que vingança que está falando o profeta? O que ele quer dizer com isso? Vamos tentar entender o contexto. Eles foram derrotados, levados cativos, escravos, prisioneiros para a Babilônia. Eles não foram para a Babilônia para alguém colocar uma cadeirinha na praia, sentar, pegar uma água de coco, um guarda-sol. Não, para trabalhar, para carregar pedra.
e trabalhar na marra. Obriga uma pessoa que fala outra língua, que é de outra cultura, a carregar pedra. Já pensou? Como é que você consegue, ou como é que a pessoa ela concorda em carregar pedra se ela nem entende o que alguém está falando? Como que pode ser? Você pensou no chicote, você acertou. Era a base da chicotada. Pega a pedra, carrega, para você respirar, para você ver, é outra chicotada. Agora você imagina alguém que está carregando pedra e levando chicotada. Se fosse você. Gente, pensa um pouquinho. Ai meu Deus, outra chicotada. E ninguém pediu para ir para lá. Eles foram derrotados por falta de habilidade dos governantes, por ganância, por tantas coisas, corrupção e tudo mais. Isso que levou, que causou essa derrota, aquela situação. Imagina mais outra chicotada. O que você começa dentro de você? Sinceridade. Qual que é a vontade que dá? Oh, se eu pegar esse chicote, ele vai ver. O que vou dar chicote? É verdade ou não é verdade? Ou seja, vai nascendo uma angústia, um desejo de vingança, de reparação. Olha, eu não pedi nada disso. Interessante que eles são libertados, os persas deixam eles voltar, mas para pagar imposto, fazer trabalhar, os persas são inteligentes. Eu vou carregar pedra, deixa ele fazer o que ele sabe fazer lá e eu cobro. É muito maior, muito melhor. E os gregos copiaram, e os romanos também. E eles foram sendo dominados por esses povos, até chegar na época de Jesus, nessa situação, angustiado. Todos queriam a libertação. Como é que eles entendiam essa libertação? Olha que esses romanos vão embora, eu não quero mais pagar imposto para essa gente, não quero mais, ou seja, eu quero ser livre. Aí os profetas anunciam a chegada do Messias. Como é que eles entendiam que deveria ser esse Messias? Aquele que traria a libertação dos romanos, primeira coisa. As pessoas mais profundas, como João Batista, por exemplo, percebe uma profundidade muito maior. Fala assim, não, o problema não é os romanos, o problema somos nós. Está tudo errado, a postura das pessoas está errada. E é por isso que ele fala, precisa de conversão, precisa de mudança, precisa voltar para Deus. Não importa se é grego, se é romano, se é persa, seja lá o que for. Se a pessoa não for de Deus, não adianta nada. Essa é a visão profética, essa é a visão do João Batista. Mas aí que começa também, ele entende essa maneira que todos entendem, e começa a distância daquilo que Jesus propõe. Semana passada, o Evangelho concluía dizendo assim, João Batista falava, o machado já está colocado na raiz. Ou seja, vai cortar tudo. Vai pegar o perverso, o malvado, o corrupto, a pessoa do mal, e vai passar todo mundo a fio de espada. Essa que é a vingança, esse que é o entendimento. Interessante que eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, uma autoridade do judiciário. Ele estava explicando para mim o que move, qual que é o princípio da pena no Brasil, da prisão. E o porquê que no Brasil, diferente de outros países, não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, a pena máxima é 30 anos, e a pessoa tem direito à progressão da pena. Por quê? Dizia ele para mim, olha, se a pessoa não enxergar uma luzinha de esperança, ela vira um bicho. Ela deixa de ser um ser humano, passa a ser um monstro. A proposta de Jesus, ele quer acabar com o pecado. Ele quer acabar com a maldade. Jesus não quer acabar com o malvado. Jesus não quer acabar com o pecador. Não! Ele quer conversão. Ele quer mudança de vida. Ele quer um posicionamento novo. E aí que vem uma diferença muito grande daquilo que propõe João Batista e da proposta de Jesus. Uma longa distância, na verdade, nessa concepção. A salvação passa pela conversão. Acreditar nessa possibilidade de conversão está na dimensão de esperança, de que o reino de Deus está próximo e que Jesus veio
para anunciar. Acreditar nos valores do Evangelho, acreditar na proposta de Jesus. Voltando diretamente ao Evangelho, os discípulos vão visitar João na prisão. E aí, como é que estão as coisas? Como é que está lá o Cristo, o Messias, Jesus? Então, ele está lá, ele anuncia, ele vai para uns lugares, por outro e tal, ele senta com todo mundo. Como assim senta com todo mundo? Ele come com os pecadores. O quê? Ele come com os pecadores, com as prostitutas, com os cobradores de imposto. Ai, meu Deus do céu, mas não é nada disso. Mas será que é ele o Messias? Dá para entender a dúvida de João? Diante desse fato concreto, eu acho que não é ele não era isso que a gente estava esperando. Tem alguma coisa aí, vai perguntar para ele. Dentro desse contexto, o questionamento, interessante a resposta de Jesus. Olha, vai responder para o João, olha o que vocês estão vendo. Aí ele cita esse mesmo Isaías, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam. E aí ele acrescenta, pegando um outro trecho do próprio Isaías para falar assim, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Jesus só fala coisa boa, porque a obra de Jesus são só coisas boas. Não fala de punição, não fala de vingança, não fala de dar o troco. Muito pelo contrário, ele anuncia o reino de Deus. No final, ele fala assim, com relação a João, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que é um caniço? É um negocinho fino que bate o vento, ele vira para cá. Bate o vento, ele vira para lá. Ou seja, uma pessoa que muda de opinião, de acordo com a circunstância, de acordo com a conveniência. Não, esse não é o João, é autêntico, ele está preso porque ele é autêntico, é verdadeiro. Uma pessoa que veste com roupas finas, mas esses estão nos palácios. João também não é assim, ele é desapegado. Um profeta, sim, ele é um profeta verdadeiro, profundo, sincero. Mas olha, até mesmo o profeta, até mesmo o homem de Deus, até mesmo um santo, precisa crescer no entendimento da proposta de Jesus. Se até mesmo João, um santo, um profeta, precisa crescer nesse entendimento, quem dirá nós? O quanto que muitas vezes a gente está equivocado, o quanto às vezes o nosso posicionamento, a gente é caniço agitado pelo vento, né? Muda de opinião de acordo com a circunstância. O quanto às vezes nos falta essa convicção pelos valores do Evangelho. Quem se indignou nesses dias com aquela decisão do Supremo, esquisita, contrariando a Constituição com relação ao aborto? A gente não pode ser um caniço agitado pelo vento. Temos que ser firmes, buscar caminhos, soluções. O que fazer diante de uma situação dessa que atenta contra a vida, os valores do Evangelho? Determinação, convicção. Estudarmos, pensarmos juntos alternativas que se tem, se calar jamais, concordar jamais. É por isso que Jesus diz, olha, apesar da grandeza de João, o profeta, o menor no reino é maior que ele. Na verdade, cada um de nós, quando profundamente buscamos viver esses valores do Evangelho. Completando a mensagem, Tiago fala, olha, assim como o agricultor sabe esperar o tempo da agricultura, também nós devemos aprender a ter essa paciência. A gente pega as notícias, a gente só leva susto, né? Não está sobrando ninguém com relação às nossas autoridades. É mais assustador as notícias dos últimos dias. Desanimar? Jamais. Firmar as mãos enfraquecidas nos joelhos é a convicção que a gente precisa fazer sempre a nossa parte, independente dos outros. Ter a convicção que naquilo que depende de nós, devemos buscar com sinceridade os valores do reino que Cristo Jesus nos traz.